Querido e amado Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade que temos de sempre estarmos nos instruindo, nos educando, nos aperfeiçoando. São tantos ainda os conhecimentos que nos faltam. Grande ainda é a nossa ignorância frente a tudo que ainda temos a descobrir. Mas sabemos também, Senhor, que tudo tem o seu momento, que não damos saltos e que o nosso aprendizado se faz passo a passo. E hoje é mais um dia que estaremos nos abrindo para um aprendizado novo e que ele possa ser por nós absorvido, compreendido e principalmente utilizado nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada rumo à evolução. E assim, por tudo que já recebemos, por tudo que já somos, por tudo que ainda haveremos de ser, somos gratos e te pedimos, permaneça, Senhor, sempre conosco, que assim seja. Boa noite a todos. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto, um tema que muitos provavelmente ou nunca ouviram, né, o termo, ou ouviram pouco, como, né, o nosso amigo Leonardo colocou, que é mentepsicose. Bom, primeira coisa, né, como é um termo que nem todo mundo tem conhecimento, apesar de muitos saberem do conceito, mas não saberem o tema, né, o termo, eu vou só ler para vocês qual é o conceito que vocês vão encontrar sobre esse tema, se vocês procurarem em dicionários. Procurando um dicionário Aurélio, vocês vão encontrar o seguinte conceito: mentempsicose é a doutrina segundo a qual uma mesma alma pode animar sucessivamente corpos diversos, homens, animais ou vegetais, o que seria a mesma coisa que uma transmigração. Já no Michaelis Online, se vocês procurarem, vocês vão encontrar que mentepsicose é o princípio que admite a transmigração da alma de um ser humano para um animal e vice-versa. Bom, então deu para entender que a mentepsicose seria um processo que aceita a questão da reencarnação, então seria um processo em que o espírito ele estaria retornando após estar no plano espiritual para a matéria, só que neste conceito, né, na mentepsicose, existiria a possibilidade que essa reencarnação acontecesse num processo em que o indivíduo, uma vez encarnado como ser humano, poderia retornar para a matéria como um animal, que a gente chama, né, um animal inferior, ou até mesmo um vegetal. Então, seria como se você estivesse voltando, né, na evolução, pensando na evolução do ser, né, material, plantas, animais e seres humanos. Esse conceito, ele é um conceito muito, muito antigo. Há muito tempo se tem esse conceito da mentepsicose, né? Ele provavelmente data de filosofias e dogmas lá do Antigo Egito, da Grécia e também filosofias indianas. Mas, com o passar do tempo, ele foi um conceito que foi sendo abraçado por algumas culturas, por alguns dogmas, algumas doutrinas religiosas. Atualmente, nós encontramos, né, dentre as doutrinas religiosas, o hinduísmo, o budismo e algumas vertentes do judaísmo que aceitam a mentepsicose como um processo real. Isso quer dizer, então, que nessas religiões, né, em vertentes do budismo, do hinduísmo e do judaísmo, eles aceitam o fato que, uma vez que estamos hoje encarnados como seres humanos, poderíamos, ao desencarnar, irmos para o plano espiritual e retornarmos para a matéria como um cachorro, um gato, uma vaca ou até mesmo uma planta.
E vou dizer ainda que existem em algumas doutrinas em que eles, inclusive, aceitam o fato de que essa reencarnação possa ocorrer até mesmo em objetos inanimados, ou seja, e não seres vivos. Então, existiria ainda essa possibilidade em que o indivíduo viria, né, como uma caixa ou coisa do tipo. Bom, durante todo esse período, né, a história, desde que esse termo começou a ser utilizado, esse conceito começou a ser, né, popularizado, né, entre as pessoas, muitas vezes esse termo foi considerado como um sinônimo do que hoje nós consideramos como reencarnação. Então, pode ser que buscando e pesquisando sobre esse termo, vocês encontrem algumas pessoas usando o termo mentepsicose para se referir ao nosso conceito atual de reencarnação. Isso acontece porque o termo reencarnação, ele é recente. Então, antes de surgir esse termo reencarnação, era tudo mentepsicose, mesmo que você aceitasse ou não que o ser humano poderia retornar à matéria num indivíduo inferior. E eu quero que vocês entendam que quando eu estou dizendo inferior, eu não estou dizendo que é menos importante. Eu estou colocando o termo inferior num processo de inferior se nós pensarmos na evolução moral, né, no processo evolutivo que nós, né, temos desde o momento em que fomos criados. Então, nós estaríamos retornando, né, a uma posição anterior. Então, vocês podem encontrar, inclusive, se eu não me engano, Platão, ele cita esse termo, mas como uma reencarnação. Ele não acreditava na possibilidade do retorno a um ser inferior, mas ele usava o termo mentepsicose porque não havia o termo reencarnação. Hoje, nós sabemos que são dois conceitos totalmente distintos. Apesar da reencarnação existir dentro da mentepsicose, porque quando você retorna para a matéria, você está reencarnando, a mentepsicose não existe no conceito que nós temos atualmente de reencarnação. Porque no conceito de reencarnação que nós aceitamos hoje, não existe a possibilidade de você regredir a um estágio anterior ao qual está hoje. Então, uma vez alcançado a posição de um ser humano, você não retornaria à posição de um animal não hominal, ou de um vegetal, ou até mesmo de um objeto. E isso fica muito claro no próprio Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, né, depois se vocês quiserem dar uma pesquisada, no capítulo 11, existe um tópico só para a mentepsicose. Então, né, vamos lá, não é um puxão de orelha, mas quem diz que não conhece esse termo, né, tá lá no Livro dos Espíritos, existe um tópico só para ele. A mentepsicose, né, ela está dentro do capítulo 11 e tem 3 perguntas que foram feitas, né, para a espiritualidade, questionando sobre, né, a possibilidade dela ser real ou não e por que não seria. A primeira pergunta é a pergunta 611, e a pergunta é a seguinte: por terem os seres vivos uma origem comum no princípio inteligente, não é a consagração da doutrina da mentepsicose? Então, o que o Kardec questiona a espiritualidade é se todos nós, animais, plantas, se todos nós viemos de uma fonte única, esse fato, quando nós reencarnamos, não seria um processo de mentepsicose? Né? Nós não estaríamos fazendo a mentepsicose? E a resposta que a espiritualidade dá é a seguinte: 2 coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Quem reconheceria a árvore com suas folhas, flores e frutos no germe informe que se contém na semente de onde ela surge? Desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanização, já não guarda relação com o seu estado primitivo, e já não é alma dos animais, como a árvore
não é a semente. Né? E ele continua a sua resposta, mas já fica claro que, seguindo a doutrina espírita, nós não concordamos com a existência da metempsicose. Então, a metempsicose, ela não poderia ser real, porque justamente nós acreditamos que a evolução não retorna. Isso fica claro na pergunta seguinte, na 612, em que é questionado a espiritualidade. Poderia encarnar num animal o espírito que animou o corpo de um homem? E a resposta da espiritualidade foi: isso seria retrogradar, e o espírito não retrograda. Um rio não remonta à sua nascente. Ponto que ele já havia, né, a espiritualidade já havia apontado em perguntas anteriores, lá na 118, em que ele comenta o seguinte, que o espírito, ele pode, no seu processo evolutivo, permanecer estacionário, mas nunca retrogradar, ou seja, nunca retroceder. Então, na nossa evolução, né, evolução moral, nós sempre estamos aprendendo. Devido ao nosso livre-arbítrio, nós podemos até estacionar nesse processo de evolução. Né? Nós podemos escolher nos recusar a aprender com as oportunidades que a vida nos oferta e assim estacionar na nossa evolução moral. Esse estacionar, ele é temporário, porque cedo ou tarde, todos nós acabamos, né, nos sentindo desconfortáveis no ponto em que estamos e levantamos e seguimos em frente. Mas temos a liberdade de estacionar, mas nunca retroceder. E por que nunca retrocederíamos? Porque existe uma coisa chamada lei do progresso. E segundo a lei do progresso, né, que também está no Livro dos Espíritos, lá nas questões 778, 779, é definido, é explicado a nós que nós não retrocedemos porque uma vez que nós angariamos o conhecimento, ele passa a ser nosso. Então, o conhecimento, ele faz parte de quem nós somos. Se ele faz parte de quem nós somos, nós não perdemos esse conhecimento. Então, tudo o que eu aprendi durante toda a minha jornada evolutiva, desde o início da minha criação, todo o aprendizado que efetivamente foi consolidado no meu ser, ainda está aqui, eu não perco. Se tem uma coisa que nós não perdemos, é o conhecimento que nós construímos, que nós angariamos durante a nossa jornada. E quando eu falo conhecimento, entendam, eu estou falando de conhecimento moral. Eu posso esquecer do conhecimento intelectual, né? Nessa reencarnação, eu aprendi a ler, a escrever, eu aprendi a fazer contas, né? Mas aí eu desencarno, volto numa outra encarnação, como criança, e tenho que aprender a ler de novo, escrever de novo. Esse tipo de aprendizado, eu tenho que sempre estar, né, reaprendendo. Mas o conhecimento moral, esse não. Esse faz parte de quem eu sou. Tanto que eu reencarno um bebê, vou crescendo, sou uma criança, viro um adolescente, viro um adulto, e tem determinados comportamentos que nunca passaram pela minha cabeça fazer. Tem determinadas ações que, para mim, são absurdas de serem cometidas. Por quê? Porque alguém me ensinou isso? Às vezes não, ninguém me disse que eu não deveria fazer determinada coisa, mas eu acho um absurdo ser feito, eu acho que é errado fazer, porque isso já está em mim, isso já é meu, é um conhecimento moral. E se é meu, eu vou carregar comigo. Retornar numa próxima encarnação, numa posição anterior, seria retroceder. E eu não vou retroceder, eu posso estacionar, mas ou eu paro ou eu sigo para frente, nunca para trás.
E por isso a mentepsicose, né, esse termo, né, estranho que muitas pessoas, né, não estão acostumadas a ouvir, não seria uma possibilidade. Porque uma vez que eu angariei o conhecimento moral suficiente para estar né, no corpo humano, para me considerar um ser humano, eu não vou retroceder, porque eu já sou um ser humano. Eu já estou nessa posição. Então, por isso, não faz sentido acreditar que eu poderia, por exemplo, reencarnar como uma planta ou reencarnar como um animal não hominal, porque eu já sou um ser humano e já ganhei esse estágio. Ou eu paro, ou eu sigo em frente. Então, nós estamos num processo sempre de evolução, né? Sempre crescendo. E por isso, não faria sentido nós retrocedermos nesse processo. Agora, a questão é, por que algumas doutrinas acreditam ainda hoje nesse processo da mentepsicose? Né? Como eu disse no início, nós temos algumas vertentes do judaísmo, algumas vertentes do budismo e do hinduísmo, né? Dentre outras, mas essas as principais, que defendem que a mentepsicose é possível. Mas por quê? Porque faria sentido para algumas pessoas essa possibilidade de retornarmos a um ser inferior. Para muitos, essa ideia de mentepsicose, que inclusive para alguns seria um caso possível, porém raro, seria um processo em que o indivíduo ele retrocederia em punição às suas ações. Então, eu encarno como um ser humano, mas cometo várias atrocidades, machuco várias pessoas, né? Ajo contra o meu próximo. Então, como uma espécie de punição, eu retrocederia numa próxima reencarnação a um estágio inferior, né? Um estágio de um animal não hominal, uma planta, ou até mesmo um objeto. Para que eu pudesse, né, arcar, né, com essas consequências, né, seria uma punição, e aprender com isso. A grande questão é, os seres humanos que reencarnam como seres humanos e cometem atrocidades, já são seres humanos, mesmo com as atrocidades que cometem. As atrocidades, esses absurdos aos nossos olhos, são frutos da ignorância moral que eles têm. Mas essa ignorância moral, ainda assim, os mantém na figura humana. Né? Todos já devem ter ouvido que nós já passamos pelo estágio da barbárie, né? Enquanto humanos. Né? Na época ainda já humanos, e passamos por esse estágio da barbárie, em que a vida humana, né, a vida do próximo tinha pouco valor. Mas já éramos humanos. Então, isso significa que essa ignorância moral que muitas vezes nos faz machucar o próximo, não é uma coisa que não faz parte do ser humano. Faz parte do ser humano que ainda não angariou determinados conhecimentos, mas já é um ser humano. Então, por isso não faz sentido voltar ele para um animal, não hominal. Porque, mesmo ele cometendo esses erros, ele é um ser humano. E nós, né, muitas vezes temos dificuldade de entender isso, por quê? Porque a gente sempre trabalha com a comparação, e a gente sempre compara esse ser humano que tem essa ignorância moral, que machuca o próximo, nós comparamos com aquele ser humano que já angariou um determinado cabedal moral, e não faz isso, não admite isso, né, que já é capaz de perdoar, que é capaz de trabalhar a tolerância. Mas entendam, são estágios evolutivos diferentes, né, da moralidade, mas dentro da espécie humana. A espécie humana, apesar de ser uma espécie, não quer dizer que todos somos iguais. Dentro da nossa espécie humana, né, dessa categoria em que hoje estamos como humanos, nós temos vários estágios de evolução moral. Alguns estão
mais no início, outros mais no meio, outros já angariaram um conhecimento moral enorme e já conseguem auxiliar o próximo sem esperar nada em troca, tolerar as ações equivocadas do próximo, sem, né, desrespeitar esse indivíduo. Muitos ainda não, mas isso não nos faz de espécies diferentes. Isso não nos tira da mesma categoria de seres humanos. Então, é por isso que, mesmo cometendo esses grandes erros, né, esses grandes equívocos morais, nós ainda retornaremos como seres humanos. Até porque, quando nós reencarnamos, mesmo ainda muito ignorantes, junto a estes irmãos que já têm um cabedal moral maior, nós temos a possibilidade de aprender com eles. E é por isso que nós estamos ainda no mesmo planeta. Por que que uma pessoa que comete grandes equívocos, né, que ainda fere o seu próximo, estaria reencarnando num planeta onde nós temos irmãos de grande bondade? Porque são esses irmãos de grande bondade que vão auxiliar esses irmãos ignorantes a enxergar um caminho melhor para seguir. Então, é importante que esses irmãos ainda estejam no mesmo local e convivendo entre si. Nós aprendemos com aqueles que caminham conosco. Obviamente, quando nós falamos que a doutrina espírita não aceita a mentepsicose, isso não significa que não exista a possibilidade de uma migração entre orbes. E eu estou falando isso porque, dentro desse conceito da mentepsicose, defendida no budismo, inclusive existe a explicação que em alguns momentos esse ser humano que errou muito, ele reencarnaria como um animal não hominal, como uma planta, como um objeto, ou em um planeta inferior. Nós, como eu disse, não acreditamos na possibilidade de um ser humano reencarnar como um animal não hominal ou como uma planta. Agora, a migração de orbes, isso sim é possível. Mas aí nós precisamos entender o que isso significa. Não é num planeta inferior, é num planeta compatível. E essa palavra faz a grande diferença. Por quê? Porque não é uma questão de ser melhor ou pior, e sim uma questão de ser compatível. A partir do momento em que um planeta evolui, e entendamos que a evolução de um planeta é a evolução dos indivíduos que vivem neste planeta, né? O que dita a evolução do planeta Terra são os moradores do planeta Terra. Então, somos nós, tanto os encarnados quanto os desencarnados que estão neste orbe. Então, à medida em que toda essa população ela vai evoluindo, né, com as vivências, com as experiências que vão tendo, vai evoluindo moralmente, aqueles irmãos que acabam ficando um pouco mais para trás neste processo de evolução, porque por livre-arbítrio acabaram estacionando, não retrocedendo, estacionando no seu processo, né, de evolução, eles podem chegar a um ponto da sua condição ser incompatível com a grande maioria. Mas entendam, quando alguém se torna incompatível moralmente, energeticamente, com a maioria do planeta, não é porque ele retrocedeu, é porque ele estacionou ou progrediu numa velocidade muito menor do que a maioria. Se a maioria do planeta está numa determinada velocidade de evolução e você está andando muito lentamente, né, deixando as oportunidades passar, continua cometendo os mesmos equívocos, estaciona, segue um pouquinho, você vai acabar se distanciando da grande maioria. E como que
né, define a evolução de um planeta é a grande maioria, você vai acabar estando incompatível com aquele orbe. Neste caso em específico, você pode, então, ser transferido para um orbe compatível com seu estágio evolutivo. Entenda a diferença. Você não está sendo punido, sendo levado para um planeta inferior. Você está sendo transferido para um orbe no qual você é mais compatível, até por bondade, porque lá você vai ter mais possibilidades de crescer. Porque se você continuar onde está, as oportunidades elas não vão ser tão proveitosas para você, porque todo mundo seguiu e você não. Então, neste caso, seria transferido esse indivíduo, mas não é a metempsicose, porque você não está regredindo no seu processo evolutivo, você só está sendo alocado, né, num local onde você vai ter mais possibilidades de crescer. Fala, Leonardo. Uma pergunta aqui é o seguinte: quando você disse essa possibilidade de regredir, né? Eu posso entender, então, que a gente, assim, o ser humano não regride para um animal também em função do próprio perispírito, né? O homem já feito, né? Tem um perispírito que envolve o espírito, né? Esse processo todo. Então, esse seria um componente que poderia impossibilitar esse retorno e, com isso, corroborar o que Kardec afirma no Livro dos Espíritos? Essa é a pergunta. Isso pode até influenciar, mas não é por isso que a metempsicose não existiria, porque o perispírito, ele é plástico, ele pode ser modificado, né? Então, se fosse necessário ser modificado, o perispírito seria. Tanto que, quando um ser humano, ele é transferido para um outro planeta, pode ser que nesse outro planeta a espécie não seja a nossa, desse jeitinho. Mas vai ser uma espécie num nível moral compatível, mas talvez fisicamente não seja igual. Quem disse que em todos os planetas todo mundo tem essa carinha que a gente tem? Então vai ter que ser readequado o perispírito desse indivíduo a um novo corpo, totalmente diferente. Então o perispírito ele tem a possibilidade de ser manipulado, de ser alterado para, né, se conectar ao corpo no qual ele vai, né, animar. A questão da metempsicose é a questão da lei do progresso, e não necessariamente o corpo em si. Porque o corpo a gente muda. Eu posso estar hoje aqui, né, como a Jeane, e na próxima reencarnação eu vou reencarnar como uma pessoa 1 metro de altura menor, né, totalmente diferente, e o perispírito vai se adaptar. O perispírito se adapta a um bebê. A gente não volta para um bebê? Então, existe essa possibilidade de alteração, né? Nós saímos de um corpo adulto e reencarnamos num bebê. Então, todo o processo de miniaturização, tudo isso acontece com o perispírito para que ele possa ser conectado a um novo corpo material. A grande questão da metempsicose é porque a metempsicose fere a lei do progresso. Ela fere a lei do progresso por quê? Por mais que, né, nós amemos muito os nossos animaizinhos, nossos gatos, nossos cães, o estágio que eles estão não é o mesmo que o nosso. Às vezes, né, muitas pessoas falam assim, não, mas tem muito cachorro que é melhor que ser humano. Gente, não é. Eles são muito bons, eles são amáveis, mas eles não passaram pelas experiências que nós passamos. Não dá para comparar. Não dá para saber como esse espírito que está neste animal se comportará como um ser humano. Então, é uma comparação injusta. Então, eles estão num estágio, inclusive um animal nem tem o livre-arbítrio que nós temos.
A gente vai ter uma palestra só sobre os animais no plano espiritual. Mas quando um animal ele vai para o plano espiritual, quando ele desencarna, ele nem permanece muito tempo no plano espiritual. Ou a reencarnação ela é imediata ou pouco tempo depois. Por quê? Por que a gente fica no plano espiritual? A gente fica no plano espiritual para poder reavaliar tudo que fizemos, para poder realinhar os nossos objetivos, para estarmos preparados para uma nova jornada material. Então, a gente vai para o plano espiritual, a gente estuda, a gente lida, né, com tudo que fizemos na reencarnação anterior. Por que a gente faz isso e um animal não? Um cachorro não? O cachorro, às vezes, ele desencarna e reencarna logo em seguida. Ele não permanece, às vezes, né, mais que um dia no plano espiritual. Obviamente, isso vai variar para caso para caso. Mas por que ele não fica e nós ficamos? Porque ele não tem um raciocínio para reavaliar nada. O que vai adiantar eu manter lá, ele no plano espiritual para ele reavaliar as ações dele? Ele não tem esse nível de raciocínio. Ele não vai parar e falar assim, eu mordi meu dono, eu corri atrás daquele motoqueiro, eu não devia ter feito. Ele não vai ter esse raciocínio. Então, por isso, não faz sentido que um animal permaneça lá no plano espiritual, nesse período entre, né, reencarnações. Algumas vezes ele fica um tempo para auxílio, né, de pessoas ligadas a ele, mas aí é um outro processo, vocês vão ter uma palestra que vão poder conversar sobre isso. Mas a grande questão é que ele não tem esse raciocínio, ele não tem o nosso livre-arbítrio. Então, como que eu conseguiria colocar um ser humano de novo no corpo de um animal? É totalmente diferente. A individualização, todo o processo que nos fez chegar a esta posição como seres humanos, não existe em um animal não hominal. Então, por isso que não faz sentido a mentepsicose. Pior ainda numa planta, que nem nível de espírito tem. Nós nem chamamos espírito. No animal, a gente já chama. É espírito. Na planta, nem isso é. Tem uma energia, tem lá uma fonte, mas é uma coisa totalmente diferente. Num objeto, então, um objeto inanimado, que vivência vai ter ali? Então, é ferir a lei do progresso e também, se nós usarmos o nosso raciocínio, não faz sentido. Por isso é que, dentro da doutrina espírita, a mentepsicose nós estudamos, nós entendemos, mas nós a consideramos como não válida. Fala, Leonardo. Outra pergunta. Sobre essa questão da evolução, como você disse o seguinte, que primeiro veio a pergunta do perispírito, você disse que o perispírito pode se moldar e eu posso ir para uma outra raça, aí pegando, acho que pegou parte aí da palestra passada, de vida e outros planos que surgiu, essa história de formatos, então, ou seja, não impede, por exemplo, ir para um outro planeta, né, onde lá eu posso virar um peixe, por exemplo, porque a forma de manifestação da inteligência naquele planeta é aquática. Estou dando só um exemplo, né? Então, pode-se dizer, então, que quando nós estamos no plano animal, vamos dizer assim, nós estamos ainda com uma alma coletiva, né? Então, a questão não é nem o formato, mas assim a individualização da alma, que impede que a gente retorne a uma alma que seria coletiva, seria isso? Eu não diria que é coletiva, isso é muito, esse conceito de questão de, né, dessa alma coletiva, isso ainda é muito discutível, né, ainda existem muitos estudiosos dentro da doutrina espírita que discutem muito isso, né, porque muitos, inclusive, defendem que o espírito, ele foi criado, o espírito já individualizado, outros não, mas a grande questão é o seguinte, não é nem por isso, mas é por causa do aprendizado. Porque quando eu falo individualização, não é necessariamente a individualização que é um indivíduo, mas é o seu conceito de individualização. É você se entender um indivíduo.
É entender que você é um indivíduo, que suas ações têm consequências, que essas consequências podem ser dolorosas. Tudo isso faz parte dessa individualização. Porque você se entende um indivíduo dentro de uma coletividade. E não necessariamente, simplesmente só está vivendo. O animal, ele está ali, ele ama, ele, né, interage, ele tem vários sentimentos, ele responde a emoções, mas esse raciocínio de o que eu estou fazendo e para que eu estou fazendo, isso ainda não existe. Eu tenho que estar aqui, eu tenho que fazer isso para o meu dono, porque ele é uma pessoa boa, porque eu tenho que fazer isso para conseguir, né, evoluir moralmente. Não, ele faz porque ele sente que tem que fazer. Ele faz porque ele vai ganhar algo em troca. Tem os motivos dele. Mas não é uma coisa num contexto de pensar num futuro. Isso só nós temos. Só nós nos entendemos, nós, pelo menos estou falando aqui, nós, planeta Terra, só nós humanos temos essa consciência de o que eu faço hoje vai, né, vai ter consequências amanhã, podem ser agradáveis ou não. Obviamente, alguns de nós têm essa consciência, mas não se responsabiliza por suas ações, né? Quando acontecer, aconteceu, eu não quero nem saber, hoje eu quero viver como se não houvesse amanhã. Isso é uma possibilidade, cada um tem o livre-arbítrio de agir como quiser, mas nós temos o conhecimento. Tanto que nós estamos num estágio em que nenhum de nós tem a justificativa de usar a ignorância, né, do ponto de vista eu não sabia. Eu não sabia que se eu matasse alguém ia ter consequência. Não, você sabia. Você sabia porque esse conhecimento você já tem. Você já angariou. Todos nós temos, né? Então, existe esse senso de indivíduo que faz parte de uma coletividade e da responsabilidade do papel nosso nessa coletividade, de que a minha ação realmente vai ter um efeito, vai ter uma consequência, que pode machucar o próximo. Tudo isso é o que a espécie humana tem, e por isso não faz sentido eu voltar. Como eu disse lá atrás, essa grande dificuldade que muitos têm, né, de não defender a metempsicose, muitos ainda defendem que ela seja possível, é justamente porque nós olhamos extremos. Se você olhar, né, não vou citar nenhum personagem aqui, mas se você olhar durante a história, seres humanos que cometeram grandes equívocos, que machucaram centenas de pessoas, sem apreço nenhum à vida humana, e você olhar, por exemplo, uma Madre Teresa de Calcutá. Uma diferença tão grande que é difícil imaginar que os dois são a mesma espécie. Mas são. Mas são dois extremos de um contínuo progresso. Nós, como humanos, temos esse contínuo progresso. No Livro dos Espíritos, a gente tem a possibilidade de ver lá a escala espiritual. E dentro dessa escala espiritual, nós conseguimos enxergar isso com clareza. Nós temos desde os espíritos, né, aqueles mais inferiores que se aprazem, né, que ficam felizes com a tristeza alheia, com a dor alheia, que querem atrapalhar a vida do próximo, até espíritos, né, de extrema bondade. E essa escala espiritual é do ser humano. Não está incluindo aí espíritos fora do ser humano. Quando você vai no Livro dos Espíritos e busca a escala espiritual, o nível básico, né, a base, o primeiro nível, né, o mais inferior, vamos colocar assim, dessa escala espiritual de Kardec, já é humana. Já é humana. Então, por que rebaixar esse indivíduo? Ele já é um ser humano mesmo cometendo todos esses erros. Dali, ele pode crescer, mas ele não tem por que descer, porque ele já angariou.
Ele já angariou a sua posição como ser humano. Ser humano não é ser bom. Ser bom é uma condição que a gente vai conquistando dentro da nossa humanidade. Ser humano é ter um certo livre-arbítrio, porque todos nós temos um livre-arbítrio com certas limitações, mas é ter o livre-arbítrio de agir e aprender com as consequências das próprias ações. A partir do momento que nós, né, abraçamos essa posição de ser humano, nós passamos a estar efetivamente sujeitos à lei de causa e efeito, né, de uma forma bem mais intensa, porque agora nós temos o conhecimento de que a minha ação tem uma consequência. Daí eu vou crescendo dentro da escala humana. O que tem depois dessa escala humana, aí já está fora da nossa compreensão, porque a gente ainda está tentando galgar degraus dentro dessa escala humana. Mas somos humanos, mesmo quando ainda cometemos enormes equívocos. Fala, Roseli. Isso tudo que você está trazendo é muito interessante para a gente raciocinar, porque existe também, para quem já leu alguma coisa e não se aprofundou no assunto, de que nós justificamos as nossas más tendências, aquilo que a gente ainda faz com mais frequência, como resultado desse período de estarmos animais, né? Tipo assim, eu sou muito irado, eu sou muito competitivo, eu sou muito, sei lá, coisas que a gente consegue ver na natureza e nos animais. E aí a gente justifica essa intensidade dos nossos sentimentos, das nossas reações, que são instintivas até certo ponto, com essa nossa existência pretérita, né? Aí eu queria que você falasse alguma coisa sobre isso, porque da mesma forma, como ainda em algumas culturas as pessoas enxergam como esse castigo de retornarem retornarem a uma forma animal, justamente por olharem para aquela pessoa, nossa, mas é uma víbora, sabe? Entende? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Todos nós, né, como até eu citei em uma determinada passagem, acho que foi na pergunta, peraí, deixa eu ver se eu acho aqui, foi na pergunta 611, onde o Kardec questiona a espiritualidade, mas todos nós não temos uma origem comum? Todos nós temos uma origem comum, mas, mesmo tendo uma origem comum, nós vamos para pontos diferentes de acordo com as nossas escolhas. Então, quando eu falo, eu sou do jeito que eu sou por causa do meu instinto animal, né? Porque eu fui um animal. Todos fomos. Por que isso é justificativa para você, mas uma outra pessoa já não faz o que você faz? Todos fomos. Todos nós que estamos aqui já estivemos em algum momento fora dessa figura humana. Nós não fomos criados humanos. Nós fomos criados, passamos por um determinado estágio antes da espécie humana e hoje estamos humanos. Então, isso não é uma justificativa, porque o meu irmão não faz o que eu faço. Por que isso justifica as minhas ações, se eu vim do mesmo lugar que ele? Mas ele pode estar nessa figura humana há mais tempo. Não o suficiente para eu usar isso como justificativa, porque se todos nós estamos no mesmo orbe, quer dizer que nós estamos pelo menos no mesmo intervalo evolutivo. Mas, obviamente, estamos em degraus diferentes dentro da evolução da moralidade humana, o meu livre-arbítrio. A resposta não é o meu passado, é o meu presente. Eu sou o que eu sou, é fruto das minhas ações passadas? Obviamente, tudo que eu sou hoje é resultado do que eu vivenciei.
Mas eu não posso usar isso de desculpa se hoje eu tenho o livre-arbítrio e o conhecimento para fazer diferente. Então, temos que parar de tentar arrumar justificativas no passado. Né? Aquela velha história, não, eu devo ter pregado chiclete na cruz. É por isso que eu estou sofrendo tudo que eu estou sofrendo hoje. Ah, é porque eu fiz isso. Gente, o que você fez está lá atrás. A questão é o hoje. Tudo que você vivencia hoje são oportunidades para você mudar de atitude. Nós temos que parar de ficar tentando justificar as nossas ações e começar a trabalhar essas ações para nos tornarmos pessoas melhores. Toda a barbárie, isso tudo aconteceu dentro da espécie humana. Nós vemos alguns comportamentos agressivos em outras espécies? Vemos. Mas todas com uma justificativa de sobrevivência. A barbárie por pura e simples maldade, muitas vezes vamos colocar maldade, né, que é uma ignorância moral, é na espécie humana. Né? Nós não vemos outros animais, né, matando o outro por simples inveja, por egoísmo. Nós vemos por sobrevivência. Né? Estou disputando alguma coisa, eu preciso comer, o outro está disputando comigo, eu tenho quem... Mas não porque eu não gosto dele, então eu vou machucar ele. Isso não. Isso é uma coisa nossa. Então, nós não podemos usar isso de justificativa, porque isso é uma coisa que nós construímos já humanos. Construímos por quê? Porque começamos a vivenciar determinadas situações e escolhemos agir assim. Por que os animais não são assim? Porque eles ainda não têm essa liberdade. Eles ainda não experienciaram essas situações. Não quer dizer que um novo ser humano, alguém que reencarne hoje como um ser humano novo, que não seria aqui no planeta, e sim num planeta primitivo, ele não erraria, mas pode ser que ele não erre tanto quanto eu errei. Escolhas. Nós somos feitos de escolhas. Então, que nós possamos escolher continuar subindo esses degraus. Subindo esses degraus para crescer na escala humana, escala de moralidade humana. Com a certeza que nós não vamos regredir, porque a lei do progresso deixa isso bem claro. Mas estacionar também não é uma boa ideia. Retardar, né, andar lentamente. Quando eu falo andar lentamente, não é dentro do meu tempo, dentro dos meus limites. Isso a gente tem que respeitar. Eu tenho que agir dentro das minhas limitações. Eu não posso querer ser algo que eu ainda não sou. Mas se tem algo que eu já posso fazer e eu me recuso a fazer, isso pode ir retardando o meu crescimento. Eu não estou retrocedendo, mas estou andando muito mais lentamente do que poderia. É uma escolha? É uma escolha, assim como estacionar. Mas será que é uma boa ideia? Alguém aqui está disposto a ser alocado em outro orbe? Principalmente porque nós já estamos chegando, né, no momento em que isso vai começar a ser mais intenso. Porque esse processo de alocação de espíritos em outros orbes, isso sempre aconteceu. Né? Tanto para um orbe superior, vamos, né, usar termo inferior ou superior porque fica mais fácil de entender, tanto em orbes superiores quanto em orbes inferiores. Isso sempre aconteceu. Só que como, né, existia ainda muita possibilidade de reencarnarmos aqui para podermos, né, trabalhar as nossas ações, muitos ainda continuam. Mas nós, em processo de transição planetária, isso vai ficar cada vez mais intenso. Porque cada vez que nós nos aproximamos mais do nível de regeneração, mais incompatível alguns irmãos estão ficando com o restante do planeta. Eles estão, sim, tendo a chance de reencarnar novamente, e ainda terão algumas gerações com essa chance de reencarnar novamente para tentar trabalhar as suas ações para continuar conosco.
né? Conosco, eu estou colocando como se eu fosse ficar, né? Eu quero, mas não sei. A grande questão é, o que a gente quer para nós? Será que vale a pena, né? A nossa lentidão agora, nosso estacionar, vale a pena dentro do que a gente quer para a gente? Mesmo, né, com alívio, né, aqueles que não sabiam hoje já dormirem mais aliviados de saberem que a mente e a psicose não existe, não vou reencarnar como um objeto, não vou reencarnar como uma planta, mas ainda assim, eu vou reencarnar como um ser humano de novo, mas vai ser aqui? E como é que vai ser? Porque tudo vai depender do que eu estou fazendo hoje. Não é punição. A mente e a psicose não existe justamente porque Deus não pune ninguém. Não existe punição para os meus erros. Existem oportunidades para eu me redimir desses erros e melhorar. Então, punição não existe, mas as consequências das minhas ações vão vir. Então, cabe a cada um de nós avaliar, mesmo não existindo a metapsicose. Ainda existe a responsabilidade sobre as minhas ações. Mesmo eu ficando aliviada, sabendo que eu não regrido, que não existe regressão na minha evolução. Estacionar é uma boa ideia? Andar lentamente, quando eu poderia já estar caminhando um pouco mais rápido, é uma boa ideia? Ah, mas eu não me importo. Hoje, talvez não. Mas os seus amores estão caminhando. Isso significa que vai chegar um momento em que talvez você não possa estar, mas nem mesmo no mesmo orbe que eles. Será que isso realmente vale a pena? E nem pensando no futuro, vamos pensar no hoje. Será que vale a pena hoje? Não estou falando nem de reencarnações que vêm. Vale a pena hoje o que a gente está fazendo? Alguns equívocos que a gente comete, sendo que a gente sabia que já podia fazer diferente? Vale a pena eu machucar o meu irmão só pelo simples prazer de ter aí, né, uma falsa ideia de que eu tenho razão, de que eu estou certo? Tudo isso nós temos que avaliar, porque essa mudança, ela é individual. Faz parte de um coletivo, mas é individual. Fala, Leonardo. Pergunta aqui da nossa amiga Denise. O que define nossa evolução moral e espiritual é o conjunto de nossas ações numa encarnação. Dessa forma, podemos dizer que uma atitude isolada, num momento determinado, não define que não evoluímos, que ficamos estacionados, certo? Primeiro a gente tem que entender o seguinte, um tropeço não significa regressão, significa não aprendizado. A gente, às vezes, tem essa falsa ideia de que, eu tô caminhando, tô fazendo tudo certinho, tudo dentro do que eu acho que tem que fazer. Aí, de repente, alguém vem e me testa e eu caio. Né? Eu sou uma pessoa muito paciente, aí vem alguém e me testa daquele jeitinho e aí eu caio. Isso quer dizer que eu regredi? Não, isso quer dizer que eu não tinha paciência ainda. Isso quer dizer que a minha paciência está em construção, mas ela não é plena. A plenitude da paciência eu ainda não tenho, porque se eu tivesse, eu não tinha caído. Isso mostra que ainda tem muito a que aprender. Então, uma determinada atitude minha, ela não define quem eu sou, mas ela mostra o que eu ainda preciso trabalhar no meu íntimo. Porque se eu tivesse aprendido a ser plenamente paciente, eu não teria caído. Se eu caí, é porque eu ainda não tenho toda essa paciência que eu achei que eu tinha. Então, mesmo que não seja esse comportamento, eu não posso usar isso como um rótulo de quem eu sou. Por exemplo, né, vim trabalhando a minha paciência e aí alguém veio e me testou, eu caí. Pronto, sou um ser impaciente. Não, eu sou um ser
que ainda não alcancei a paciência plena, mas vou. Eu ainda estou em processo de aprendizado, portanto, ainda sou passível de cair. Então, apesar de não rotular, não definir quem eu sou, mostro que eu preciso ainda trabalhar. E é importante que nós saibamos disso, porque nós precisamos estar atentos a estes tropeços. Nunca olhando esses tropeços... Só para mim? Nunca olhando esses tropeços como um rótulo, mas sim como uma grande oportunidade de eu verificar o que eu ainda preciso trabalhar no meu íntimo, do que ainda não está perfeito no meu processo de crescimento, né? A forma como a gente olha já tira o peso, mas não tira a responsabilidade, porque aí eu entendo que isso eu preciso ainda trabalhar. E uma outra coisa que a Denise colocou na pergunta, foi a Denise, né? Que colocou na pergunta, é que a nossa evolução moral e espiritual é o conjunto de nossas ações numa encarnação. Eu não limitaria, né, ao conjunto de nossas ações em uma encarnação. Por quê? Porque nessa encarnação, eu não mostrei tudo que eu sou. Nessa encarnação, eu não fui testada, né, de todas as formas que eu poderia. Então, eu posso passar uma encarnação toda bonitinha, sem cometer equívoco nenhum, mas porque eu estava vivendo com 5 pessoas no Nepal, isolado do resto do mundo. Aí, na próxima reencarnação, eu reencarno em plena São Paulo. Olha a situação como é totalmente diferente. Eu vou estar sujeita a situações totalmente diferentes, a provas totalmente diferentes. E aí eu vou talvez cometer vários equívocos reencarnando em São Paulo. Aí quando eu olho lá para a minha reencarnação, que eu estava lá no Nepal, com um conjunto de monges, eu falo, eu regredi. Não, eu não regredi. É que agora eu tive a oportunidade de enxergar o que eu não consegui enxergar na reencarnação passada. Então eu diria que a nossa condição moral é o conjunto de ações, reações, não de uma encarnação, mas de todas. É o que resulta de todas as reencarnações. Algumas coisas eu não tenho acesso, então, por exemplo, eu não sei como eu estou em todos os quesitos, porque eu ainda não fui testada em todos os quesitos. Talvez eu só vá descobrir o dia que eu passar por uma situação que me põe à prova. Então, eu posso dizer, isso aí eu nunca faria. Aí vem alguém, me põe à prova, eu vou e faço. Eu regredi? Não, eu só tive a oportunidade que eu ainda não tinha tido. E é por isso que é importante nós estarmos atentos às oportunidades e, principalmente, não culpar as oportunidades. Porque muitas vezes a gente é colocado à prova e a gente acha que essa situação é uma punição divina, né? Por que que estão me testando? Por que comigo? Essa frase é maravilhosa. Por que comigo? Quem sou eu para dizer o que Deus diria? Mas provavelmente ele estará assim, porque é você que precisa aprender. É por isso que é com você. É com você porque você precisa aprender com essa situação. Então, isso que nós vivenciamos é bondade. É um professor nos dando uma prova para testar o nosso conhecimento. Porque só quando eu faço a prova e tiro nota baixa, que às vezes eu paro para pensar que eu tenho que estudar mais. Então, está errado o professor? Não. Mas, muitas vezes a gente acaba se revoltando. E é nisso que a gente tem que trabalhar. Não nos revoltar. Adorei, a Roseli coloquei, por que não comigo? Perfeito. Por que não comigo? Eu sou melhor que alguém? Não sou. Eu sou como todo mundo. Estamos cada um de nós, talvez em degraus diferentes da evolução, em quesitos diferentes, porque às vezes eu sei algumas coisas em alguns quesitos, mas não em outros, mas todos nós somos seres humanos. Desde aquele indivíduo que, na sua opinião,
age com monstruosidade até aquele indivíduo que, na sua opinião, age como um anjo. Todos são seres humanos. Todos estamos aqui porque estamos ainda na condição humana. E estamos juntos porque é assim que nós aprendemos. Aquela pessoa que ainda comete vários equívocos vai testar em você a sua tolerância. Vai testar em você o quanto você consegue respeitar o outro nas suas limitações. Aquele que, né, é muito evoluído moralmente, está aqui para te ajudar a entender isso tudo. Então, não existe falha. Todos nós estamos aqui reencarnados neste momento por um motivo. Porque é a melhor condição e o melhor momento para aprendermos. Não reencarnaremos como seres inferiores, mas o quanto seremos superiores na próxima reencarnação depende apenas de cada um de nós. E isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que refletir ainda. Por mais que nós não vamos retroceder, o quanto nós vamos progredir, isso é uma escolha. É uma escolha que nós fazemos não ao reencarnar, não ao acordar. A cada segundo das nossas vidas, nós estamos escolhendo o quanto vamos ou não progredir, de acordo com a forma como nós reagimos a tudo que nós vivenciamos. Leonardo, tem mais alguma pergunta? Senão já vou encerrando. Não, sem perguntas. Apoio, você quer colocar alguma coisa? Então, o grande objetivo, né, dessa nossa conversa de hoje era, primeiro, que vocês tivessem acesso a esse termo que pouca gente conhece, né, a mentepsicose. Que vocês compreendessem por que a doutrina espírita se opõe a esse conceito, né, considerando que não é uma realidade nossa, não é uma realidade na qual vivenciamos, entendendo a relação, né, da reencarnação com a lei do progresso, mas principalmente o objetivo é que nós pudéssemos aqui, todos juntos, conversando, nós pudéssemos refletir sobre o nosso papel na nossa evolução. Kardec coloca no Livro dos Espíritas a marcha do progresso. Qual é o nosso papel nesta marcha do progresso? E aí eu coloco não só do progresso individual, mas qual é o nosso papel na marcha do progresso coletivo? Porque cada um de nós juntos formamos o orbe terrestre. Cada um de nós tem a sua responsabilidade na evolução da coletividade. No progresso do nosso país, no progresso do nosso continente, no progresso do nosso planeta. E, por que não, no progresso do nosso universo. Todos nós, por mais que nós muitas vezes nos achemos, né, insignificantes diante de toda esse universo imenso, nós temos uma importância muito grande, sim. Porque se cada um de nós tivéssemos essa responsabilidade com o próprio crescimento, né, tudo seria diferente. Então, que nós possamos fazer o nosso papel, trabalhando dia a dia no nosso crescimento, sabendo que não vamos regredir, mas também sabendo que o nosso progresso depende de nós. Bom, posso encerrar então? Agradeço a vocês, agradeço as perguntas, eu espero ter sido clara, né? Espero não ter sido confusa. É um tema que é simples e confuso ao mesmo tempo, mas que nós possamos refletir um pouquinho sobre tudo que a gente conversou hoje e abraçar aquilo, né, que for nos ajudar a crescer. Vou fazer uma oração para que a gente possa encerrar e agradeço novamente a todos vocês. Mestre Jesus, muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, aprendendo um pouco mais
sobre nós mesmos, sobre a nossa evolução, sobre a nossa responsabilidade, tomando consciência de que, apesar de não regredirmos, temos uma grande responsabilidade para com o nosso crescimento. Mas também sabemos que não estamos sozinhos nesse processo e que sempre, a cada segundo de nossas vidas, está ao nosso lado, nos ajudando a enxergar as oportunidades de crescimento, nos ajudando a enxergar o quanto somos capazes de seguir em frente. Obrigada, Mestre, que assim seja.